Shalom, shalom, quero falar com vocês sobre a minha experiência no jejum de 48 horas, ou seja, 2 dias, né? Terminei no caso ela hoje, aos meio-dia, comecei na quinta-feira, às 12 horas, né? Eu só almocei, já iniciei o jejum, aí fiquei de quinta-feira até sexta, meio-dia, e de sexta até sábado, meio-dia direto, ou seja, só tomando água. O que eu senti no primeiro dia, né? Primeiro dia, na quinta-feira, até umas 18 horas por aí foi tranquilo, não senti assim, nenhuma reação no corpo. Já quando começou a noite, a parte da tarde, da quinta-feira à tarde, até uma sexta-feira de manhã por aí, já começou a dar aquela dorzinha no estômago, né? Porque o estômago, ou seja, a falta da comida, né? Do alimento que não estava entrando no estômago. Quando foi aí umas 2 horas da tarde da sexta-feira, aí foi a parte um pouco mais crítica, né? A parte assim onde meu estômago mais sofreu. Começou a dar ânsia de vômito por causa da falta de alimentação, né? Que o estômago fica cobrando, falando, oxe, cadê meu alimento? Cadê minha carne? Cadê meu arroz, meu feijão, né? Minha salada. Aí a parte onde o estômago me cobrou mais. Então foi um pouco mais tenso assim do jejum. Mas depois disso aí, foi tranquilo. Hoje mesmo eu acordei de manhã, hoje sábado, né? Acordei de manhã, parece que eu não estava nem jejuando, né? Eu poderia ficar aí tranquilamente, acredito, 7 dias, 3 dias, 7 dias, assim, direto. Como eu já fiz de 3, já fiz de 7. Então eu acredito que eu poderia ficar até 7 dias tranquilo. Só o primeiro dia mesmo que foi um pouco mais crítico. Agora, assim, vocês às vezes podem estar perguntando, mas como que foi resolvida a questão do estômago, né? Para não ter que paralisar o jejum. Na sexta-feira à noite, lá na minha igreja teve culto, né? A gente está no primeiro dia da conferência, aí tem hoje no sábado e amanhã no domingo. Na hora do culto ali, o que eu fiz? Eu fiquei orando em línguas e coloquei a mão ali sobre o meu estômago e orando em línguas, porque eu aprendi que a oração em línguas, ela é é como se, por exemplo, assim, a oração em línguas, ela amplifica o poder de Deus na vida da gente. São 4 tipos de oração em línguas, né? Lá em 1 Coríntios 14. Se você for olhar, tem 4 tipos. Um dos tipos de oração em línguas, que é o que você pode orar em qualquer lugar que você querer, é a oração em línguas para edificação pessoal, que é aquela que Paulo falou que orava mais do que todos, né? Que ele passava o tempo todo orando em línguas, é aquela que edifica pessoalmente. Aí eu aprendi um segredo. Quando você, por exemplo, assim, igual eu estava com problema no estômago, né? O que eu fiz? Eu botava a mão assim sobre o estômago e orava em línguas, aumentava a intensidade e eu sentia assim, o poder de Deus, ele esquentando aqui, ele fluindo. Então, e foi aliviando. É como se eu tivesse tomado alguma coisa, né? Que ele foi aliviando, aliviando, aliviando. Quando foi uns 10 minutinhos por aí, aquela dor, né, aquele mal-estar ali, já tinha sumido, já tinha saído tudo. Então é um segredo também que você pode estar utilizando no seu jejum, né? Embora a gente quando está jejuando não consegue muito ficar falando, né? O nervosismo aumenta um pouco mais, porque assim, o estômago fica sem comida, como ele é um sistema nervoso também, então ele acaba alterando o sistema nervoso da gente. Por isso que é bom quando for jejuar ficar mais quieto, ir para um retiro, para um lugar mais tranquilo, né? Eu de quinta-feira, aliás, na sexta-feira, eu fui meio-dia lá para a igreja e saí de lá hoje, né? Sábado, umas 13 horas da tarde, mais ou menos. Então eu passei um dia todo lá na igreja. Tem um lugar de dormir lá, tranquilo. Então dormi lá e ficar fazendo leitura da Bíblia, orando em línguas, porque a gente fica um pouco mais retido também. Você sente mais o poder de Deus, né? É uma coisa ali, você está se separando para Deus, né? Então, já que você se separa para Deus, Deus ele libera mais sobre a sua vida. Aí a outra coisa também, assim, uma experiência bem legal foi um sonho, né, que eu tive de sexta para sábado, que eu já estava já finalizando o segundo dia de jejum. Foi um sonho que eu tive, né, ali perseguindo e matando uma cobra, né? Ou seja, aquela agonia ali, aquele peso que o diabo estava colocando contra mim, ele acabou nessa noite porque assim, como venci aquela cobra simbolizava o diabo, então
ali ficou mais fácil. Por isso que eu acordei tranquilo, acordei leve, né? Acordei disposto até continuar o jejum até onde eu quisesse. Mas como eu tinha já programado para finalizar hoje, sábado, ao meio-dia, então eu finalizei esse jejum. Mas foi uma coisa muito, assim, muito legal que me aconteceu nesse jejum. E aconselho você a fazer também, mas assim, por exemplo, você vai começar o jejum daqui a 3 dias, ou você vai começar, exemplo, o jejum no domingo, né? Quando for na sexta, quinta, sexta-feira por aí, já elimina comida pesada, comida muito doce, já tira ela do seu cardápio para que a sua alimentação fique um pouco mais leve, mais saudável. Aí no jejum você não sofre tanto, né? Eu, antes de eu começar o jejum na quinta, né, eu lembro que eu almocei carne no almoço e tal, então isso aí acabou prejudicando um pouco também, porque a carne vermelha, como ela inflama um pouco o corpo, então quando você, no outro dia, se você não comer ela de volta, o organismo já sente, já pede, e é onde que vem a dor, né, onde que vem assim a dor de cabeça, aquele desconforto. Em mim, graças a Deus, não me deu dor de cabeça, não, só senti um desconforto no estômago. Mas, assim, se você tiver tomado, quem costuma comer muita coisa doce, costuma doer muita cabeça. O açúcar está atrelado a isso, né? Como eu já diminui muito o açúcar na minha vida, então a dor de cabeça já não faz mais parte de mim, né? Mas o estômago ele sentiu um pouco assim por causa da carne vermelha ainda. Então é uma dica para você. Elimine, diminua muito o açúcar e a carne vermelha, que você pode jejuar aí 7 dias tranquilo, jejuar 3 dias, jejuar um dia sem ter desconforto nenhum. Mas você tem que fazer uma dieta um pouco antes, né? Esse é um dos segredos que eu conversando com as pessoas que jejuam que passaram para mim. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você também tenha forças, né? Sinta-se motivado a estar jejuando e sendo o canal de Deus aqui na terra. Que Deus te abençoe.